Bom dia! Toca acordar, pessoal. Espera aí, eu sei que é sexta-feira, intercalada entre dois feriados e que a malta está de barriga para o ar na praia, quer dizer, na praia com este tempo também não está muito simpático, mas enfim. Hoje não consigo fazer aquele tradicional de é sexta-feira, porque é quarta-feira, porque o fim de semana começou à quarta-feira. Olhe, antes de continuar, quero pedir a quem está a ver se o som está bom, porque eu já percebi que a imagem está. Enquanto eu me entretenho aqui com umas coisas, a agenda de hoje é horrivelmente longa, porque vão aparecendo coisas novas, todos os dias, aconteceram ontem, muitas delas, muito importantes, vamos comentar a seguir, o que quer dizer que alguns assuntos vão se arrastando, não é? Mas também alguns, como dizem respeito à análise, não perdem pela demora. Eu queria começar pelo período de ordem do dia, como é habitual, e hoje vou inverter a ordem disto tudo. E porquê? Porque nós estamos perante provavelmente um momento da nossa história onde temos maior concentração de disparates e estupidez. Já vai perceber porquê. Vou começar pela HBO, como sabe, é um canal, se não se pode dizer mesmo, não é um canal, sim. HBO Home Box Office, que tirou do cardápio o filme Gone with the Wind. E tudo o vento levou. Porquê? Porque por causa dos protestos sobre racismo. De facto, não há limites para a estupidez humana. Assim como não há limites ao nosso pensamento, também não há limites à estupidez humana. O Gone with the Wind é um filme que é só um dos mais premiados de sempre. Os filmes, tal como as estátuas, as pinturas, os edifícios, a arquitetura, são testemunhos de épocas. Pensar que nós podemos agir sobre o passado é ser ainda mais ambicioso do que o Marty, do Regresso ao Futuro, não é? O filme de Robert Zemeckis. Isto é estupidez pura, no seu mais gritante esplendor, percebe? Eu fico chocado quando vejo que há entidades que, movidas por pancadas ideológicas, tomam decisões destas. Bem, mas eu estava longe de pensar que esta estupidez que caracteriza alguns países estrangeiros neste momento conseguisse atingir um nível ainda maior de estupidez em Portugal. Porquê? Porque andava a ver há dias uma petição para demolir o padrão dos descobrimentos da Torre de Belém. E eu pensei, isto deve ser um prank qualquer. Um prank era aquilo que o meu filho me fala do que se vê nos YouTubes e não sei das quantas. Se você quiser, em português, há um termo que se usa para isto chamado trollagem, uma coisa assim no género, percebe? Eu pensava que era um prank qualquer, já percebi que não é. Bom, mas como eu tinha posto alguns destes temas lá mais para a frente, vou recuá-los para o período de ordem do dia. E porquê? Para lhe dizer que, infelizmente, estas trollagens, esta estupidez é geral. Ora, eu ontem fiquei chocadíssimo a ver um dos heróis da minha infância, enquanto estudante de História português, chamado Padre António Vieira. Estátua vandalizada em Lisboa, onde escreveu descolonização. Eu estou cansado de burros e estou cansado de idiotas. Estes tipos são burros, ok? Eu não gosto de chamar nomes, mas hoje vou chamar. Estes tipos são burros e são idiotas. São burros porque não conhecem história, mas não se informam. No meu tempo, era preciso, no meu tempo, até há 3 gerações atrás, era preciso ir aos dicionários, aos livros, às bibliotecas, quando não sabia alguma coisa. Agora vai-se ao Google e faz pesquisa, com um bocado de triagem e chega-se lá. Se estes burros, porque não conhecem história e não querem conhecer, e idiotas, porque não se informam, tivessem feito essa pesquisa, teriam percebido várias coisas. O Padre António Vieira, tal como eu estudei nos livros de História, e até de português, foi um brilhante pensador. Foi um histórico defensor dos indígenas do Brasil, also known as índios. O Padre António Vieira tem uma história e um trabalho notáveis no Brasil e em Portugal. O Padre António Vieira era só a pessoa que
condenava a divisão entre cristãos novos e cristãos velhos. O padre António Vieira era só o tipo que se opunha à Inquisição. O padre António Vieira era só o tipo diplomata que negociou a retirada dos holandeses da parte ocupada do Brasil, que era portuguesa. O padre António Vieira era só o tipo que se insurgia contra a classe política e dizia o que pensava. Portanto, seus burros, vão estudar. Não façam estas figuras. Isto é do mais básico e idiota que eu já vi até hoje em Portugal. Percebe? Bom, só mais um pormenor. O padre António Vieira era filho de um senhor da origem alentejana cuja mãe ou era negra ou era mestiça. Perceberam os seus burros? Perceberam ou não? Bom, mas como se isto não bastasse, a estupidez humana, de facto, não tem limites. Chega aos sítios, às pessoas mais incríveis. Bom, então vamos lá. Mamadou Ba, que sobre a estátua do padre António Vieira diz que erguer uma estátua do padre António Vieira com índios nus, para lá de um patético saudosismo colonial, e uma inaceitável ofensa. Não sei o quê, temos o Medina a inaugurar um monumento em homenagem ao padre António Vieira. Como é que me dizem que não é preciso descolonizar? Esta estátua foi erguida em 2017. Agora veja isto. A Igreja sempre soube inculcar a nossa elite política o vírus da colonialite que herdamos da empresa imperialista. Eu não sabia que o Mamadou Ba tinha origem portuguesa e conhecimento português para poder falar desta maneira. Não sabia. Ainda bem que ele se tornou português e consegue falar como português. Mas ainda mal que o Mamadou Ba, ao ter feito a sua prova de nacionalidade, não lhe pediram um exame de história. Eu começo a desconfiar que é melhor pedirmos o exame de história a quem quer ser português. Percebe? E não me venham com tangas de racismo, que isto não é racismo. Isto é exigência intelectual, percebe? E cultural. Isto é de um disparate monumental. Bom, mas o Mamadou Ba não está sozinho, percebe? Catarina Martins todos os anos publica esta porcaria em altura de 10 de junho. Virá o dia em que os discursos oficiais serão capazes de reconhecer a enorme violência da expansão portuguesa, a nossa história escravagista, a responsabilidade no tráfico transatlântico de escravos. Até podia ser no 10 de junho, mas ainda não foi hoje. Bom, mais um exemplo de estupidez. Idiotice, não é? A história é o que é. Nós não podemos reescrevê-la. Nós podemos analisá-la, pensar nela. Não podemos reescrevê-la. Ok? Isto não é a primeira, a segunda, nem a terceira vez que a Catarina faz estes papéis. No caso da Catarina, já percebemos, ela é atriz. Como não é capaz de condenar outras coisas, vamos falar a seguir, não é? Não os tem no sítio para fazer e não tem coerência ideológica, inventa estas agendas. Que o resto do pessoal vá atrás delas, não. Mas não acabamos. Você recorda-se do tweet que eu comentei aqui, do Agir, ou lá quem ele é. Um país dizer que descobriu o outro quando já lá existia gente é um bocado abuso, não? Com o padrão de descobrimento só ao fundo. Ontem este rapazola veio dizer assim, outro tweet, decidi apagar o tweet do padrão de descobrimentos porque sou completamente contra vandalizar ou deitar abaixo monumentos. Continuo com a mesma opinião. A história pode e deve ser discutida e refletida, mas nunca apagada ou vandalizada. Espera aí. O primeiro tweet não era sobre vandalizar. Ok, Agir? O primeiro tweet era sobre como é que um país dizer que descobriu outro quando já existia podia dizer que é descobrir e que era um abuso. Isto é que era o primeiro tweet do rapaz a Agir. Portanto, sabe o que isto é? Alguém lhe puxou as orelhas, percebe? Ele percebeu a figura de urso que fez e quis corrigir isto. Oh rapaz, eu vou-te dar um conselho. Espero que te façam chegar isto. Quando uma pessoa comete um erro, deve dizer assim, I'm fucking sorry, ok? I was a dumbass. Não vale a pena vir com estas poucas vergonhas. Isto aqui é má consciência de quem errou e como não os tem no sítio para pedir desculpa, vem arranjar uma desculpa ao lado. Não pega, ok? Não pega. Pá, desculpa lá, hoje estou mesmo chateado, percebe? Estou mesmo incomodado com esta história. Bom,
Então vamos lá voltar àquilo que é normal, ok? Já passaram 10 minutos com esta porcaria. O governo, li algures, exige fiscalizar a TAP. A sério? Isto é um dever. O contribuinte mete lá 1.200 milhões e o governo exige, não, isto é uma imposição moral, percebe? E de finanças públicas, porque é o dinheiro do contribuinte que está em causa. Bom, já agora, você está tranquilo quanto à capacidade do Estado de fiscalizar o dinheiro que vai meter na TAP? Não esteja. Sabe porquê? Porque o Estado já lá está há 5 anos e não fiscalizou porra nenhuma. Ok? E, portanto, a minha preocupação em relação a isto é muito simples. Porque é que desta vez vai ser diferente? E já vamos falar da TAP a seguir outra vez. Bom, as incoerências da vozinha da DGS. Ontem, ao ouvir a conferência de imprensa, parecia-me que estavam a encomendar a possibilidade de fazer reais, mais umas festarolas, umas bebidinhas e não sei o quê. Depois, afinal, dali a pouco já veio mais um desmentido, com uma declarações dela ao telefone, não sei das quantas. Bom, eu até admito que a senhora não quisesse dizer aquilo, mas há uma pergunta que tenho para lhe fazer. Quantas vezes isto já aconteceu? Está a ver qual é o problema da DGS e do Ministério da Saúde? É que não são capazes de passar uma mensagem coerente, clara. Agora é uma coisa, depois é outra ali ao lado, percebe? Isto é a pior mensagem que se pode passar para os portugueses. Vamos lá à agenda de hoje, com 11 minutos disto. Eu estava à espera, ao longo dos últimos dias, que as minhas conversas sobre a TAP tivessem algum seguimento do ponto de vista de contribuinte, cidadania, porque é para isso que a gente luta. Dizer assim, eu vou torrar 1.200 milhões de euros do contribuinte português numa empresa. Bom, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você que está desse lado e que enche esta página de protestos de cada vez que se fala no novo banco e das injeções de dinheiro do contribuinte no novo banco, não está preocupado com a injeção de dinheiro do contribuinte na TAP? Não. Vamos lá a números, ok? Vamos a números. Você, contribuinte, vai meter, eu sei que é o fundo de resolução, mas depois pagamos tudo isto, o contribuinte e o cliente do sistema bancário. Já meteu 3 mil milhões de euros no novo banco. Vai meter mais 900 milhões até esgotar aquela garantia. E todos os dias ouvimos a Catarina Martins, sim, que depois põe estes tweets aqui para disfarçar, não é? Ouvimos a malta de esquerda, o PCP, os cidadãos em geral, numa manifestação de populismo horrível, percebe? Insensata, questionar certas decisões. Por exemplo, os 3 mil milhões de euros já foram parar para o novo banco. Mas depois não vemos ninguém preocupado com 1.200 milhões de euros do contribuinte que também vão parar à TAP. Qual é a diferença, meus amigos? Conseguem-me dizer? O Estado tem 50% da TAP, mas tem 25% do novo banco. Eu vou-lhe dizer qual é o problema. É, nos casos, idiotice e noutros, agendas políticas. Agendas políticas, Bloco de Esquerda, PCP, a ala esquerda do Partido Socialista. Depois, idiotice. É aqueles que, em geral, não pensam no tema, vão correr atrás que nem carneiros das manadas, com as suas agendas próprias, e depois fazem estas figuras. Mas eu sei uma coisa, vão lá parar 1.200 milhões de euros, que vão sair do seu bolso, percebe? Do bolso do contribuinte. Isso não tenha mais pequena dúvida. Portanto, se nós nos indignamos com uma coisa, temos de nos indignar com outra. A questão é essa. Bom, ponto seguinte. Ontem tivemos mais uma daquelas magníficas entrevistas do camarada Mário Centeno aos meios de comunicação social. No caso concreto, à RTP. O camarada Centeno falou sobre uma série de assuntos. Então vamos lá percorrer aqueles que me parecem mais importantes. As razões para a saída do Ministério das Finanças. O fim de um ciclo. Espera aí, Mário Centeno. O fim do ciclo foi em setembro de 2019. Não foi em junho de 2020. Portanto, se o camarada queria falar de saída do governo porque se esgotou um ciclo, era nessa altura. Não era agora. Não me venha dizer, o Primeiro-Ministro chegou-me pediu para ficar. Não.
eu vou-lhe dizer qual é o ciclo. Acabou o tutu. E como acabou o tutu, e o camarada sabe da brutal austeridade que vem aí, ainda há bocado um espectador que mandou para aqui um mail a denunciar coisas, é inacreditável, as situações de fome e de sem-abrigo que já estão a aparecer em algumas urbes e algumas metrópoles. Percebe? Portanto, o camarada, o ciclo que se refere é o do tutu. Não há tutu, ele não sabe governar com tutu, sem tutu, não sabe governar com dificuldades financeiras e económicas e pira-se. Segundo ponto. A ida para o Banco de Portugal. Qualquer economista pode querer ir para o Banco de Portugal. Deixa-se de bullshit. Eu vou-lhe dizer o que é que já está decidido entre António Costa e Mário Centeno. Como ficou decidido entre Miguel Beleza e Cavaco Silva, quando Cavaco Silva era Primeiro-Ministro e Miguel Beleza saiu do Ministério das Finanças. Ficou logo decidido que ia para o Governador do Banco de Portugal. É o que está aqui em causa. Isto só não vai acontecer se houver um milagre, se o Presidente da República se opuser, ou então se aquela lei que andaram a fazer se aplicar aqui, que eu não tenho a certeza que vai acontecer. Portanto, bullshit. Isto aqui é o refúgio. Mário Centeno sabe que perdeu as melhores oportunidades. Isto é o refúgio. E ele quer ir para lá. E foi isto que foi conversado entre ele e o Primeiro-Ministro. A questão é como é que tudo isto vai cozer nos próximos tempos. Portanto, haja coragem de dizer as coisas e chamar os bois pelos nomes. Terceiro ponto. Relação tensa com António Costa. A relação entre Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças foi sempre tensa. Espera aí. Você lembra-se das fotos entre António Costa e Mário Centeno, em que Mário Centeno parecia embevecido a olhar para António Costa, ia bater palmas e estrela de comícios? Lembra-se disso? Aquilo era relação tensa? Não. A relação só passou a ser tensa quando Mário Centeno teve alguns dossiês chatos e começou a tornar claro para António Costa que ia sair do governo. Percebe? A relação só se tornou tensa quando apareceu aquele problema do novo banco e outras coisas do género. A relação só se tornou tensa quando António Costa começou a pedir a Mário Centeno que cedesse em algumas questões de despesa pública. Percebe? A relação só se tornou tensa quando houve situações como aquela na Caixa Geral de Depósitos. Não, a relação entre o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro não é tensa, pelo contrário. O Ministro das Finanças só existe se o Primeiro-Ministro lhe der cobertura. A tensão teve a ver com outras coisas. Bom, a saída foi cozinhada com o Primeiro-Ministro, disse-nos ontem Mário Centeno. Espera. António Costa fez questão de dizer, no discurso de saída dele, de Mário Centeno, que era pedir demissão de Mário Centeno. Em que é que ficamos? Mas, o Sr. Presidente da República também disse isso. Aliás, o Sr. Presidente da República, ainda ontem encontrei-o, em Cascais. O Sr. Presidente da República também disse isto. Agora vem esta conversa. Pois, de facto, há uma relação tensa. Agora, entre os dois. Não é mesmo? Está a ver como a história está toda mal contada? Bom, sigamos. A escolha de Costa e Silva, de facto, não tive nada a ver com aquilo, não fui ouvido, não o conheço e tal. mas também participei, foi uma edição do Conselho de Ministros. Francamente, ele está a tentar limpar aquilo que foi a entrevista que deu ao grupo Antena 1, em que disse que não conhecia António Costa e Silva e disse aquilo com um ar um bocado chateado. Percebe? Isto é uma péssima figura que este senhor anda a fazer. Último ponto. Conflito de interesse no Banco Central. Não há Ministro das Finanças do Banco Central. Ser governante não é cadastro. Mas que desculpa mais pífia. Que falta de vergonha. Mais valia ser confrontado com situações concretas. Olha, numa situação desta você não acha que há conflito de interesse entre aquilo que você decidiu como Ministro das Finanças e agora como Governador? Era isto que devia ter sido feito. Eu acho que talvez tenha sido o ponto mais fraco da entrevista. E eu acho que o meu colega João de Lima Farinha devia ter colocado perante a questão concreta. Olha, você decidiu isto e agora vai para ali. Está a perceber? Com dois chapéus diferentes, no espaço de tempo tão curto. Faz sentido? Que é para entalar este tipo de malta. Percebe? A entrevista para mim foi uma vergonha. Foi uma justificação de comportamentos, mais nada. E a tentar antecipar aquilo que se pode passar. Ponto seguinte, já vamos com 19 minutos. O que eu lhe vou dizer agora é o exemplo de como é que o Estado português, nós portugueses não fiscalizamos, percebe? E depois deixamos o Estado fazer coisas destas. Então é assim. Você lembra-se do Plano Económico e de Estabilização Social que o Primeiro-Ministro apresentou? Apareceram lá uma série de medidas. Mas não estava esta que vou falar agora. Ok? Apareceu depois. Porquê é que não estava ali? Na apresentação. Porquê é que aparece depois? Quer perceber a gravidade da medida? Eu vou-lhe dar a gravidade, vou-lhe dizer qual é a gravidade da medida. Imagine você que há um concurso público. Ok? E toda a gente que lá vai acha que o valor base do concurso público não é o correto. Isto acentuou-se nos últimos anos, desde que a Troika cá chegou. Ok?
E vou-lhe dizer, há gente sensata que me diz assim, Camilo, de facto, o preço baixo com custo está muito baixo. Portanto, exagerou-se no 8 e agora exagerou-se no 80. Então o que é que acontece? As empresas vão e não concorrem e não entregam propostas. Sabe o que é que o Governo propôs? Não foi no plano de estabilização, foi agora, já quando o documento foi publicado. Então é assim, o concurso fica deserto. E propõe-se que não se faça novo concurso. Pegue-se naquilo e adjudique-se depois a alguém que apresente com o valor mais elevado que o valor base. Epá, desculpe lá. Pá. Isto é fomentar dúvidas, amiguismo, compadrio e até corrupção. Você dirá, mas não estão a favorecer corrupção, mas não. Estão a criar as condições porque apareçam situações de corrupção. Eu vou-lhe dizer uma coisa, eu que soube de concursos públicos, onde as empresas combinaram entre elas não ir, porque achavam que o valor base era baixo. Se eles acham, das duas uma, ou se faz um novo concurso e retifica-se o preço, vai demorar tempo, pois, mas se não demorar tempo, estamos a criar situações de dúvida sobre gestão de dinheiros públicos, de corrupção, percebe? No momento que o Governo já isentou despesa pública até 750 mil euros sem visto Tribunal de Contas, isto é preocupante, percebe? Está a ver as decisões que deviam estar a preocupar os portugueses? A Catarina Martins, que está preocupada com o 10 de junho, e o Agir, mais o Mamadou Ba, está a ver? Deviam estar preocupados com isto. Não! Estão entretidos a inventar tretas da história portuguesa, percebe? Estão entretidos a tentar rever a história. Numa manifestação de burrice e idiotice. Percebe? E isto é que os devia ocupar. Você dirá, mas como é que se ouve isto? É muito simples. No meio de uma comissão de peritos diz assim, meus senhores, vamos lá ver, vamos consultar preço de mercado. Tiramos a média e dizemos assim, é isto. É assim que se faz, percebe? Fomentar situações destas é convidar ao compadrio e à corrupção. E no momento em que o Tribunal de Contas faz um relatório a dizer assim, há dúvidas sobre os ajustes diretos na saúde, ok? Conflitos de interesses. Estar a fazer isto é abrir a porta à corrupção, percebe? É isto que devia preocupar o Sr. Presidente da República neste momento. É isto que devia preocupar o Dr. Rui Rio. É isto que devia preocupar a oposição e devia preocupar a opinião pública. Que anda com tretas sobre problemas como estes de história, em vez de estar preocupado com o que interessa. Bom, quer mais? Ainda não acabamos, já vamos com 22 minutos. E vamos mesmo ter que acabar, porque senão nunca mais fazemos nada aqui hoje. Orçamento suplementar. Não vai haver austeridade, não sei quantos. Olha, já viu o manchete do Público de hoje. Por acaso, vai na direção certa, já andamos a dizer isto há várias semanas. Olha, o peso da despesa pública no PIB vai ser o mais elevado desde 1995. Vai chegar quase a 50%. Se não vai chegar mesmo a 50%. Está a perceber qual é o problema? É isto que a gente está a fazer. Enquanto a gente dorme, while you sleep, o que é que está a acontecer? Isto está a suceder. O Estado vai ter quase 50% do PIB em termos de despesa pública. Isto é gravíssimo. Isto tem que se alimentar. E vai se alimentar como? Com despesa pública. E vai se alimentar como? Com impostos. Está a ver porque é que a tarefa do próximo Ministro das Finanças vai ser complicada? Vai ser complicada por causa disto. É isto que a gente está a fazer. Ponto seguinte, muito rapidamente. Eu vou deixar a história do aeroporto de Montijo para a semana, que houve um espectador que me chamou a atenção para isto, mas eu só queria dizer o seguinte. Anda toda a gente, nos últimos dias, a dizer o João Leão é o campeão das cativações, o gajo é um gajo muito sério, não sei... meus amigos, não nos iludamos. Os ministros das Finanças estão todos sempre sérios. Os ministros das Finanças têm um problema. Dependem do senhor Primeiro-Ministro, seja ele quem for. Eles só fazem o que o Primeiro-Ministro deixa fazer. Portanto, ele pode ser o mais sério, o mais competente, doutorado aqui e acolá, isso é bullshit, não interessa para nada, percebe? O que interessa é, o Primeiro-Ministro vai-lhe dar cobertura para a tarefa difícil, que é segurar a despesa pública ou não. Isto é que interessa. O resto é conversa política, percebe? O resto é ingenuidade. E era bom que nós tivéssemos consciência disto, porque daqui a uns tempos podemos ser surpreendidos. E dizer, então, mas aquele, como o Teixeira dos Santos que eu lhe contei aqui ontem, o Teixeira dos Santos foi um ministro das Finanças que era competente do ponto de vista técnico, levou o país à bancarrota. Porquê? Porque fez todos os fretes, que é para não dizer as palavras mais feias, ao primeiro-ministro da altura, José Sócrates. Percebe? Bom, eu vou deixar os outros temas para ti, já vamos com 24 minutos, isto é um abuso, ainda mais estou para aqui a indispor a malta naquilo que é uma sexta-feira de ponte. Olha, chegámos ao fim do programa de hoje. Eu quero agradecer às quase 6 mil pessoas que estão em direto. Quero pedir a esses que estão a ver e a outros que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto
e fazer partilha nas redes sociais. Por uma razão muito simples. Aquilo que você ouve aqui, não ouve mesmo em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, eu não o chateio mais no fim de semana. Tenho um grande fim de semana e na segunda-feira às 8 da manhã cá estarei. Só mais um pormenor. Cuidado na estrada. Obrigado, com licença e um grande fim de semana.